Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira atividade do livro Trilhas de Aprendizagens, da parte de Ciências Humanas, certo? Então, eu estou aqui na plataforma da MF Conde e aqui no curso do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Quando eu baixo um pouquinho, eu tenho aqui já um link para fazer o download do PDF do Trilhas de Aprendizagem, certo? Se você ainda não recebeu esse material, é importante que você receba, mas se você não recebeu, você pode baixar o PDF por aqui, ok? Então, eu já estou com o PDF baixado, certo? Quando eu entro aqui no Trilhas, a última parte é a parte de Ciências Humanas, que começa na página 110, certo? E aí nós já temos a primeira atividade, a atividade número 1, que fala sobre a escravidão no Brasil. Bom, o tema da escravidão no Brasil é um tema extremamente importante para a gente estudar, não só porque conta a história da formação do nosso país, a história do nosso povo, certo? Mas principalmente porque é algo que até hoje traz reflexos para a nossa estrutura social, certo? Então, essa atividade sobre escravidão no Brasil vai tentar mostrar um pouquinho como é que funcionava o tráfico de escravos no Brasil do século XIX. O autor começa a falar que em 1850, né, exatamente na metade do século XIX, traficar com escravos era uma profissão lícita e respeitável. Não se infringia qualquer lei ou se incorria em qualquer rejeição. Então, o que ele está dizendo é que quem trabalhava vendendo escravos no Brasil naquele período não estava fazendo nada ilegal naquela época. E é muito chocante, né, para a gente agora, nesse período, a gente pensar que quem trabalhava vendendo pessoas naquela época estava agindo dentro da lei, porque a lei naquela época permitia isso, certo? Então, é uma marca muito triste, muito forte da nossa história, que a gente precisa conhecer para poder, inclusive, enfrentar todas as consequências que isso traz hoje para a gente. Né? Uma das consequências da escravidão no Brasil é a desigualdade social e outra é o racismo, certo? Ao longo do texto aqui, certo? Que nos é apresentado no Trilhas. O autor também vai contando como que surgiu o tráfico negreiro, né, no início do século XV, por que os colonizadores portugueses utilizaram, né, a mão de obra escravizada trazida forçadamente da África, e coloca, né, como é que aos poucos o tráfico foi se tornando ilegal no mundo inteiro. Esse texto é um texto que foi escrito, adaptado, né, para o material Trilhas, então não é o texto completo, né, adaptado para que a gente pudesse usar agora de uma forma didática no ensino fundamental 2, e ele foi escrito pelo Joel Rufino dos Santos, né, no livro Escravidão no Brasil, da editora Melhoramentos, de 2013, certo? Depois, aqui a gente tem algumas perguntas, né? Primeiro, a primeira pergunta fala sobre quem escreveu o texto, né? Sobre a fonte, o autor, e depois faz perguntas quanto ao conteúdo do texto, o que ele fala sobre o comércio de escravos. Mas, para a gente conseguir estudar, né, entender a profundidade, a complexidade da história da escravidão no Brasil, a gente precisa entender algumas coisas que vêm antes. É por isso que a nossa primeira atividade complementar, a atividade que foi postada pelo professor Sérgio na plataforma, tem a ver com o sistema econômico. Então, no nosso próximo videozinho, eu vou falar sobre o que são sistemas econômicos, certo? E o que eles têm a ver com a gente, com a nossa vida. Ok? Beleza.